Olá, sétimo ano. Tudo bem com vocês? Vamos iniciar agora a nossa aula sobre o capítulo 4, a Reforma Protestante e a Contra-Reforma. Antes de iniciarmos a aula, é muito importante salientar que vocês não podem se esquecer de acessar a descrição do vídeo, onde está o link do Google Forms, onde vocês devem preencher para eu saber que vocês assistiram a aula. Então é fundamental, não se esqueça, ok? Outro ponto, antes de iniciarmos a aula, muito importante informar para vocês que nós estamos falando de uma realidade da Igreja Católica do século XV e XVI. Não estamos falando da Igreja Católica de hoje. Então, as críticas referentes à Igreja Católica não são da atualidade, tá bom? Então, dito isso, para a aula. O que foi a Reforma Protestante? A Reforma Protestante ela foi um movimento religioso que aconteceu no século XVI, fomentado por razões políticas e religiosas. O movimento teve como principal líder Martinho Lutero. A Igreja Católica, pessoal, passava por um momento de crise intelectual, né? Crise, vamos dizer, devido à formação dos Estados modernos, devido ao fim da Idade Média ali, que levaram a alguns questionamentos com relação à Igreja Católica, ou alguns dogmas, tá? E é isso que nós vamos ver aqui. Então vamos iniciar falando primeiro das causas, né? A crise moral do clero ali. Uma crise moral vai no sentido de que a igreja pregava uma coisa e fazia outra, né? O famoso faça o que eu digo e não faça. Então, a primeira coisa, né, que foi investigada aqui, que foi criticada, né, melhor dizendo, pelo monge Martinho Lutero, que foi a pessoa que iniciou, né, a Reforma Protestante, é que Martinho Lutero começou a perceber algumas práticas da Igreja Católica que estavam contra a Bíblia, tá? E uma delas era a indulgência. O que significa indulgência? Indulgência significa perdão. Perdão aqui, no caso, dos pecados. Caso uma pessoa cometesse um pecado, bastaria ela pagar uma indulgência, sendo com uma terra ou em dinheiro, exemplo, tá? E ela teria imediatamente seu pecado perdoado. Mas não era só isso. A Igreja Católica, ela permitia que pessoas que estavam mortas, né, por exemplo, um parente seu, né, você vai até a Igreja Católica e você poderia tirar um parente seu do purgatório. O purgatório seria um meio termo entre o céu e o inferno, tá? Então você iria até a igreja, né, até um representante da igreja, e bastaria pagar para tirar um parente seu, um ente querido, um amigo, alguém que você desejasse. Você pagaria, né, um dinheiro, ou em terras, ou alguma forma de pagamento, né, e você poderia ali retirar esse seu parente do purgatório, ok? Então isso era a venda de indulgências. Lembrando que isso não está na Bíblia, então foi uma crítica que Martinho Lutero fez também, tá? Não concordando com essas práticas. Cargos eclesiásticos também eram vendidos. Você queria ser um bispo, você queria que um filho seu fosse um bispo, você poderia pagar, comprar esse cargo eclesiástico. E isso também não era legal, né? Porque para a pessoa seguir uma carreira, uma vida clérica, ela tem que ter primeiro uma que as pessoas chamam de vocação, tá bom? As pessoas têm que acreditar mesmo aqui. Outra prática criticada por Martinho Lutero foi a simonia, que era culto a relíquias, tá? Eles tinham lá exemplos, né? A cabeça de, venham ver a cabeça de João Batista, e para você chegar perto dela, né, você teria que pagar também. Então, sem contar que outras relíquias, né? Venham ver os pregos da cruz de Cristo, enfim, coisas, dar culto, prestar culto a objetos, a relíquias, tá? Isso tudo também foi criticado, bastante criticado por Lutero, ok? Outra prática foi o nicolaísmo, que era papas ou padres constituírem famílias. Isso também era bastante criticado por Lutero, porque ia contra, né, os preceitos da igreja, né, e isso estava ocorrendo ali.
naquele período. Outro ponto, né, que nós tivemos um confronto político entre os reis e o Papa. Então, a Igreja Católica construiu um poder muito grande, principalmente no que diz respeito à consciência das pessoas, né? A Igreja tinha um poder ali de dizer o que é certo e o que é errado, então ela influenciava muitas pessoas. Então, isso era um poder dentro do reino, que o rei muitas vezes falava: eu que devo mandar, eu que devo dizer o que é certo e o que é errado. Então, isso sem contar com as terras, né, as riquezas que a igreja tinha, que também os reis ambicionavam nessas riquezas. Tá bom? Isso levou a um confronto político entre os reis e o Papa. Outro ponto é a doutrina do justo preço. O que é essa doutrina do justo preço? É que a Igreja Católica condenava o lucro. Tá? Se você produzia um sapato para vender, exemplo, você não poderia você não poderia ter lucro, você deveria ter somente uma margem ali para a sua sobrevivência. A igreja dizia que isso era usura, pecado. Então, isso ia contra, né, a burguesia emergente que estava ali chegando, querendo lucro cada vez mais, e isso levava a uma contradição aí de interesses entre a burguesia e também a igreja. Crise intelectual e teológica do clero. Esse foi outro motivo, né, muito relevante, pois se voltarmos um pouco ali no final da Idade Média, nós tivemos a peste negra, né, que é essa doença aí que dizimou muita gente na Europa. E a Igreja Católica não tinha a resposta para isso. Ou seja, ou melhor dizendo, ela tinha, né, ela dizia que era um pecado, era um castigo devido ao pecado do povo. E a Igreja Católica não conseguiu solucionar esse problema. Quem solucionou esse problema foi a ciência. Nós vamos descobrir que essa doença vinha da pulga dos ratos que vinham nas embarcações vindas da Ásia, né? E a falta de higiene, né, da Europa naquele momento levava à proliferação desses ratos, né? E assim, consequentemente, o aumento da doença. Então, quem resolveu foi a ciência, não foi a Igreja Católica. Isso colocou ali, digamos, uma pulga atrás da orelha das pessoas naquele momento, tá? E o humanismo, né, o renascimento cultural, que levou ali o homem a ser valorizado, a vida terrena a ser valorizada, como nós já vimos nas aulas anteriores. Né? Então, a Igreja Católica pregava que a felicidade era só no provir, lá no céu, aqui as pessoas deveriam viver ali separadas do pecado, fugindo dos prazeres da carne, enfim. E o humanismo já pegava o contrário, né? A valorização da vida terrena e também a conscientização do homem, né? Enquanto um agente próprio do seu destino. Tá? Então isso também levou ali um rompimento em relação à Igreja Católica. Um bom exemplo disso é que a Igreja Católica sempre pregava as missas em latim, né? E só a Igreja Católica tinha um monopólio da Bíblia. Então, o humanismo, quando surgiu a Reforma Protestante, um dos grandes pilares aí foi a livre interpretação da Bíblia, a Bíblia na língua de cada país. Né? Isso facilitaria que as pessoas lessem a Bíblia. Tá? Então, isso aí é um individualismo. Hoje, qualquer pessoa pode ler a Bíblia, por exemplo, né? E criar a sua própria interpretação dos textos bíblicos. Tá bom? Outro ponto foi a invenção da imprensa, que passou a divulgar ideias que antes somente a igreja produzia os livros, a Bíblia, e com a invenção da imprensa, né, eles passaram a poder ali divulgar suas ideias fora do alcance da Igreja Católica. Tá bom? Vamos então falar sobre a doutrina luterana. A doutrina luterana, ela dizia o seguinte, que a Bíblia tinha que ser na língua de cada país, né? O culto também, né? Não poderia ser só em latim, que as pessoas normalmente não entendiam, tá? Então, olha um ponto interessante aqui. A fé é fonte de salvação. Então, a salvação pela fé, tá? Então, você não precisaria comprar indulgências, você não precisaria fazer ali outras coisas para ser salvo. Bastaria ter fé, tá? Salvação pela fé. A Bíblia, né, autêntica, a base da religião, deve ser livremente interpretada. O culto deve reduzir-se à leitura e ao comentário das Sagradas Escrituras. Então, a Igreja Católica, anteriormente era somente em latim,
né? E aqui a Bíblia deve ser livremente interpretada. Para que ela seja livremente interpretada, ela tem que ser divulgada na língua de cada estado, tá bom? O batismo e a Eucaristia, né, são os únicos sacramentos reconhecidos. Então manteve ali algumas semelhanças com a Igreja Católica. O Martinho Lutero, pessoal, ele foi convocado numa assembleia, né, e teve porque eles diziam que os livros dele eram uma heresia, né, ele teria que negar ali, senão ele seria excomungado. E o Martinho Lutero não negou, ele dizia que estava agindo pela consciência, então eles não estavam pecando. E com o apoio de alguns príncipes, né, que eram líderes ali daquelas regiões, o Martinho Lutero, né, ele conseguiu ali avançar com a sua fé, né, a Igreja Luterana, e enfim, né, até hoje nós temos o luteranismo, e foi aí a cisão da Igreja cristã, né, a Igreja cristã não tinha só o monopólio da Igreja Católica, agora tinha também os protestantes, tá bom? Outras doutrinas, né, protestantes, a partir de Martinho Lutero, surgiram, né? Vou citar aqui o Calvinismo. O Calvinismo foi um movimento protestante conduzido no século XVI por João Calvino. Características: livre interpretação da Bíblia, como Lutero, e pregava aqui uma particularidade que era a predestinação. Para João Calvino, as pessoas salvas já são escolhidas. Deus já escolheu as pessoas que seriam salvas. As pessoas já são predestinadas, né? E como que eu vou saber que eu sou um predestinado? Você terá sinais, tá? De viver como um crente, de viver como uma pessoa que vive ali separada dos prazeres da carne, e sim uma pessoa que trabalha, uma pessoa que vive uma vida reta diante da Bíblia, tá? Então você já é um predestinado. As pessoas salvas já são predestinadas. Nós temos depois da predestinação, né, depois da igreja calvinista, nós tivemos ali alguns segmentos que vieram com essa linha, né, como a igreja presbiteriana, tá? Depois o puritanismo na Inglaterra, né? Então, assim, foi uma vertente ali, né? São vertentes do calvinismo que prega a predestinação. Esse assunto é muito polêmico, tá? Mas a aula aqui não tem esse intuito, tá? Somente de mostrar as reformas, ok? Outro ponto importante foi a defesa do lucro e do trabalho honesto. Lembra que a Igreja Católica pregava a doutrina do justo preço e isso desagradava bastante a burguesia? Então, nesse momento surge uma outra vertente do cristianismo, que é o calvinismo, que prega que o lucro e o trabalho honesto, Deus agrada disso. Então pode, é legal você ter lucro, você trabalhar, você poder prosperar, tá? Isso agradou bastante, gente, a burguesia, tá bom? Então, essas aí são algumas das principais doutrinas do calvinismo, tá bom, pessoal? Vamos agora falar sobre o anglicanismo. O anglicanismo, né, ele surgiu na Inglaterra, tá, através do rei Henrique VIII, que no seu contexto ali, Henrique VIII, ele era casado com a sua esposa Catarina de Aragão, e ela só tinha dado para ele uma filha, a Mary Tudor. E Henrique VIII alegava que ele precisava ter um herdeiro, homem, e assim ele queria se separar de sua esposa e se casar com uma outra chamada Ana Bolena. Assim sendo, a Igreja Católica não permitiu, e não permitindo, o Henrique VIII, ele começou a reforma anglicana, né, na Inglaterra, e no ano de 1534 foi assinado o ato de supremacia e a criação da Igreja Anglicana, onde o rei é o chefe da Igreja. Tá? Assim ele pôde se separar, né? Houve ali um rompimento com a Igreja Romana, né? E assim foi criada a Igreja Anglicana. Características: permissão do casamento dos sacerdotes, culto na língua inglesa, tá? Aboliu o uso das imagens, ele manteve ali o batismo e a Eucaristia, e reafirmou ali o dogma calvinista, tá? Da predestinação. Então essas foram características do anglicanismo. Ok, pessoal? Então, essa foi a aula de hoje
sobre a Reforma Protestante, né? Na nossa aula na nossa live, né? Na próxima semana, falaremos sobre a Contra-Reforma. Foi a reação da igreja ao movimento protestante. Tá bom, pessoal? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Até a próxima.